Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém. Sejam mais uma vez, 1000 vezes, muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. Nós estamos tão felizes por aquilo que Deus tem nos permitido viver e ver através de toda a nossa equipe que faz parte, de tudo aquilo que de algum modo contribui para que esse culto esteja acontecendo de forma tão sobrenatural e tão poderosa. E eu quero compartilhar com vocês hoje a primeira mensagem da série Quarentena, amém? Primeira mensagem da série Quarentena, e a primeira mensagem tem como título Tentação. Durante esse mês nós vamos compartilhar sobre as quarentenas, vamos dizer assim, bíblicas. E eu tenho convicção de que Deus vai tocar na sua vida, de que Deus vai falar com você, tá bom? Vamos ao primeiro texto, Mateus capítulo 4, verso 1. E a tradução que eu vou usar hoje na pregação com você é a tradução A Mensagem. Vamos ler juntos, Mateus 4, versículo 1 nos diz assim: a seguir, e é a seguir porque alguns versículos antes Jesus foi batizado, tá bom? E ali nós temos a revelação da trinicidade de Deus. A Bíblia fala que uma voz do alto, que é a voz do Pai, fala: esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. Então nós temos a revelação do Filho, e uma pomba desce sobre Jesus, que simboliza o Espírito Santo. Então ali a revelação da trinicidade de Deus. E aí o versículo 4 de Mateus 1 começa: a seguir, ou seja, depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova. E o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. Quero ler de novo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova. Alguma tradução vai dizer: era a hora de ser tentado. E o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. Nós te agradecemos e te engrandecemos. Que essa, a primeira mensagem da série Quarentena, possa ser tão profunda sobre a vida de cada um desses jovens que nos acompanham, seja agora ao vivo ou seja depois, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra quarentena vem, claro, de um período de 40 dias, Primeira vez que se ouviu falar sobre quarentena, estava associado à saúde, A um período ali de isolamento, para que as pessoas fiquem de alguma forma imunes a epidemias, a pandemias, enfim. Então o isolamento de alguma forma ajuda. Então você sempre vai ver essa palavra associada não só a um período de 40 dias, mas também talvez associada a esse lado, da saúde, tá bom? Ao isolamento social. Mas existem algumas quarentenas bíblicas evidentes e importantes para as nossas vidas, para mim e para a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre a quarentena de Jesus. A palavra diz que depois de ser batizado, ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E durante os 40 dias ele jejuou, ele se preparou para essa grande batalha. E eu creio que esse momento que nós estamos vivendo agora, de isolamento, de quarentena, assim como para Jesus, precisa ser para nós um tempo de consagração, não só de solidão, mas de solitude, um tempo de crescer em Deus, para que todas as provas que virão depois da quarentena, eu e você possamos estar devidamente preparados para resisti-las e para vencê-las. Então, com base nessa pequena introdução, eu quero compartilhar com você 3 pontos, vamos dizer assim, as 3 tentações de Jesus, E mostrar como Jesus foi vencedor e como eu e você também seremos vencedores, tanto durante a quarentena quanto depois dela. Amém? Eu quero ler com você, mas antes de ler, quero falar, a primeira tentação de Jesus foi abrir mão do que é eterno por aquilo que é passageiro. Abrir mão do que é eterno por aquilo que é passageiro. Está escrito em Mateus 4, versículo 3, que nos diz assim: o jejum deixou com muita fome,
E o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é filho de Deus, dê ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais do que pão para permanecer vivo. São necessárias as palavras firmes que saem da boca de Deus. A primeira tentação de Jesus era, com certeza, a necessidade. Depois de tantos dias de consagração, de forma natural ele sente fome. E o diabo chega com uma proposta para Jesus: olha, troca aquilo que é eterno pela tua necessidade que é passageira. Nós olhamos e percebemos: meu Deus, será que isso acontece nos nossos dias? Pode ter certeza que acontece. E talvez você esteja passando por isso agora. Você que está me assistindo, talvez você esteja vivendo um tempo onde o diabo tem te oferecido prazeres momentâneos. O diabo tem te introduzindo na tua mente, no teu coração, sabe? Pequenas coisas que você está dizendo sim, que são momentâneas, mas que vão te roubar aquilo que é eterno. Pequenas propostas, talvez para alguns agora a proposta seja as drogas, seja as bebidas, sejam as orgias, seja, sabe, as festas que a gente nem pode dar, mas tem muita gente que está fazendo de forma clandestina. Talvez a proposta que o diabo está te dando agora, a proposta momentânea, é algo que vai te fazer talvez desistir do teu casamento, do teu relacionamento. Talvez a proposta agora que o diabo tem te dado são coisas tão pequenas, e você não tem percebido que essas coisas pequenas, além de serem pequenas, são necessidades talvez passageiras. E a primeira tentação do jovem cristão, do discípulo de Jesus e também de Jesus, é perceber que aquilo que é eterno não pode ser trocado por aquilo que é passageiro. Não abra mão dos propósitos eternos de Deus. Jesus tinha uma missão e um propósito: morrer na cruz para me salvar, para te salvar, para nos reconciliar com Deus, para ser a ponte que nos faz chegar à presença do Pai com confiança. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 5, do verso 7 ao 9, que através da obediência ele aprendeu a obedecer, e no fim ele se tornou salvador para todos aqueles que nele esperam e obedecem. Então existia um propósito eterno, e o diabo oferece para Jesus uma necessidade passageira. Primeiro ponto aqui: não abra mão daquilo que é eterno de Deus para a sua vida por um prazer passageiro, por uma proposta passageira, por uma fome passageira. Não abra mão. Eugene Peterson disse: a tentação é pôr o pão em primeiro lugar e Deus em segundo. É colocar a necessidade que temos de pão no centro da nossa vida e a necessidade que temos de Deus na periferia. O Atman Nee disse: Satanás sempre usa uma necessidade física como primeiro alvo do seu ataque. Então resista. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Não abra mão. Aleluia. Segundo ponto, segunda tentação de Jesus foi um jogo ali de Satanás, né? Talvez confundir Jesus em sua identidade, colocar uma condição para ele ser achado como filho. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 4, versículos 5 e 6, ainda na tradução A Mensagem. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou-o. Já que você é filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmos 91. Ele o entregou aos cuidados dos anjos, tanto o protegerão que você não se machucará, nem mesmo um dedo numa pedra. Versículo 7. Jesus contra-atacou, aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? É que nós precisamos ter um contra-ataque. O diabo te ataca, mas você, munido da palavra, precisa contra-atacá-lo com a palavra. Olha o que Jesus disse. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não
tenha a ousadia de testar o Senhor, seu Deus. Como assim ser confundido em sua identidade? O diabo apresenta para Jesus uma condição: se tu és filho, pule. Se tu és mesmo filho, faça isso, faça aquilo. Cause um grande entretenimento. Teste Deus. Se tu és filho, está escrito. Eu quero que você perceba uma coisa hoje. Você não pode ser confundido na sua identidade. Não há proposta maligna nenhuma que possa penetrar o teu coração e a tua mente. Como, você precisa fazer isso para ser filho. Você precisa fazer isso para ser filho. Não, não, não. Você é filho amado de Deus. A palavra mesmo nos assegura isso em João 1,12. Todos aqueles que creram nele receberam o poder de ser achados, de ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então perceba e creia, Deus é seu Pai. O nosso pastor, o pastor Moreira, você que sabe, você que conhece, nós temos um pastor que é realmente desafiador em sua vida com Deus, em todas as áreas. E ele tem uma frase que sempre nos marca e sempre nos incomoda, sempre nos redireciona. Ele disse assim certa vez: olha, não brinque de ser filho, porque Deus não brinca de ser pai. E ser filho de Deus envolve tanta coisa. Você é cordeiro com Cristo, você tem uma herança eterna, mas também está escrito em Provérbios 3, do verso 11 e 12, que o filho que ele ama, ele repreende. Então perceba uma coisa, ser filho é uma bênção, ser filho é uma bênção. Não deixe que o diabo te confunda em sua identidade. Não deixe que o diabo te chame de outra coisa que não filho de Deus. Não deixe que o diabo coloque condições para você ser amado por Deus ou para você ser achado como filho. Responda como Jesus. Jesus respondeu, Jesus contra-atacou: não tenha ousadia de testar Deus. Você não precisa testar Deus. Não teste Deus em meio à sua quarentena. Sabe, nós temos visto e visto tanta gente sofrendo, tanta gente com psicopatologias, com somatismo no seu corpo, na sua mente, reagindo de formas que no seu dia normal não reagiria. E alguns estão sendo, instigados a testar Deus. Não teste Deus. Você é filho amado. Não dê voz, não dê ouvidos a Satanás. Em nome de Jesus. E a última tentação de Jesus, depois dessa quarentena, de todo esse preparo para ser testado. E é interessante, eu quero aqui antes dizer qual é o terceiro ponto. Eu quero que você perceba algo. Esse era o começo do ministério de Jesus, né? Daqui em diante ele ia ser usado de forma tremenda. Por mais que talvez tenha sido usado antes de tudo isso, mas aqui marca o começo do ministério de Jesus. Nós não vamos ver nenhuma outra menção bíblica do diabo testando a Jesus assim tão claramente. E sabe o que eu aprendo aqui? O diabo sempre vai querer testar você no começo, porque ele sabe qual é o teu fim extraordinário em Deus. É por isso que você precisa permanecer firme. Você que está me assistindo aqui agora, permaneça firme. Terceiro ponto, terceiro desafio, terceira tentação de Jesus é se curvar a um Deus falso, né? Terceiro, deuses falsos. O que é um Deus falso? É tudo aquilo que eu me curvo como um ídolo, mas que não tem a capacidade de me salvar. É um Deus falso. Um Deus que sacia a minha necessidade terrena, mas não sacia a minha necessidade eterna. E olha o que a última proposta do inimigo para Jesus. Mateus 4, do 8 ao 9. Para a terceira prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha.
Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra, com todo o seu fascínio. Então fez a proposta: tudo isso é meu, basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. Agora é interessante porque essa palavra adore no original, se você for na língua original, essa palavra adore é a palavra proskuneo, que significa: se você lamber a minha mão como um cão, como quem diz, eu sou o teu dono, eu sou o teu Senhor, se prostrado você fizer isso, então tudo isso será teu. A última tentação de Jesus foi se curvar a um Deus falso, se curvar a um Deus ídolo e não a um Deus Senhor dos Senhores. E percebam uma coisa, muitos jovens nesse tempo têm se curvado diante de um Deus falso. Você tem lambido a mão do diabo, como um cão, como se ele fosse o teu dono. Muitos estão sendo escravizados por um relacionamento que você sabe, que se você não se reerguer, vai te levar para o inferno. Muitos estão curvados diante de um ídolo, talvez não um relacionamento, mas um familiar, talvez não um familiar, mas uma proposta, uma tentação. E perceba uma coisa, tudo aquilo que você se curva, diz Tim Keller, tudo aquilo que você se curva como um ídolo, mas que não tem a capacidade de te salvar, é um ídolo. E é interessante, certa vez chegaram para Tim Keller, ele até escreveu um livro chamado Deuses Falsos. Chegaram para ele e disseram sobre os irmãos, de uma outra religião que se curvavam a imagens, a santos, e perguntaram para ele o que ele achava. E ele respondeu: olha, nós até julgamos os nossos irmãos das outras religiões muitas vezes porque eles têm ídolos físicos. E Tim Keller respondeu: pior do que um ídolo na mão é um ídolo no coração. E Deus tem chamado uma geração nesse tempo a perceber que talvez os nossos ídolos não são e não estão à mostra, mas talvez eles estão de forma interna. Talvez estão ídolos internos dentro do seu coração, que é o altar de Deus, que precisam cair por terra. Porque enquanto isso não cair, você vai estar curvado, adorando a um Deus que é falso. A um Deus que sacia a tua necessidade passageira, mas que não te sacia para a eternidade. O prazer da bebida é passageiro. O prazer das drogas é passageiro. O prazer do sexo é passageiro. Todas essas coisas, o dinheiro, a fama, são ídolos passageiros. E a última tentação que eu e você não podemos cair é essa: não se curve, não adore a um Deus falso. Olha o que Jesus respondeu, queridos, versículo 10 de Mateus capítulo 4. A resposta de Jesus foi curta e direta: caia fora, Satanás. E mais uma vez recorreu às Escrituras, a Deuteronômio, para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor, seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. E a palavra inteireza é ali sinônima de íntegro, que significa inteiro. Como quem diz, a tua adoração a Deus deve ser inteira. O diabo não pode ter parte nenhuma da tua vida, do teu coração, da tua mente. Seja inteiro diante de Deus, puro, íntegro diante do Pai. E se você perceber, Jesus venceu todas essas três tentações, não só com o preparo que ele teve durante 40 dias, mas respondendo conforme a palavra. Respondendo através das Escrituras. Esse é um tempo em que Deus quer te fazer crescer não só em jejum, não só em oração, mas também nas Escrituras. Porque é dessa forma, enraizado em Deus, que você vai conseguir dizer não para aquilo que é passageiro
e vai conseguir dizer sim para aquilo que é eterno. Vai conseguir dizer não para as propostas malignas e terrenas e vai dizer sim para aquilo que é eterno e celestial de Deus para a tua vida. Esse é o projeto, o plano de Deus para você. Essa foi a quarentena de Jesus. Mas eu quero te perguntar agora, como tem sido e como será no fim a tua quarentena? Eu quero ler aqui uma frase, mas antes disso quero ler uma referência, Mateus 4:11, para a gente orar juntos e ter aqui um tempo de intercessão. Mateus 4:11 nos diz, fim da prova. Uau! Sabe o que eu aprendo aqui? A tua prova vai ter um fim. A tentação que está batendo na tua porta, talvez diariamente, vai ter um fim. Os projetos malignos do diabo para derrubar a tua vida, o teu ministério, o teu coração, vão chegar ao fim. Porque mesmo o dia mau tem um fim. Porque mesmo o dia problemático tem um fim. Porque mesmo o dia da tentação tem um fim. Mateus 4:11, fim da prova, o diabo fugiu. E no lugar dele vieram os anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Se você permanecer firme, íntegro, leal a Deus nesse tempo da quarentena, toda essa tentação vai passar e você vai ser servido pelos anjos. Você vai ser tocado por Deus. Você. Eu quero ler aqui com você uma frase para a gente encerrar. Do Eugene Peterson. Se Jesus tivesse dito sim a qualquer uma dessas tentações, Ele não seria o nosso Salvador. Se Jesus tivesse dito sim a qualquer uma dessas tentações, Ele não seria o nosso Salvador. E porque Ele resistiu, Ele é o canal de bênção e de salvação para todos aqueles que nele creem. E eu tenho convicção de que se você resistir, Deus vai usar a tua vida como um canal de bênção, de salvação, para todos aqueles que junto de você crerem naquele que venceu a morte, naquele que venceu a tentação, naquele que ressurgiu e ressuscitou, para te fazer assentar num lugar alto, para te dar uma herança eterna. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por todos esses jovens, por todos esses filhos espirituais, por todos esses jovens, Pai, que estão vivendo um tempo de isolamento, talvez um tempo de muitas propostas malignas, talvez, Pai, um tempo de muitas tentativas de Satanás para ceifar a vida deles, para roubar a herança deles. Talvez um tempo, Deus, onde o diabo tem lançado proposta de todas as maneiras para acabar com eles, para destruir eles. Mas eu quero orar agora, em nome de Jesus, declarando, Deus, a vida deles blindada, guardada, livre de todo mal. Dá, Senhor, caráter, dá, Pai, sensibilidade para a voz do Teu Espírito. Dá, Senhor, inteireza de coração, para que juntos nós possamos ver e perceber e sair desse tempo de quarentena ainda mais fortes, não derrotados, mas livres em Ti, em nome de Jesus.